Olá, estudante. Essa é a explicação da nova atividade 3, o blog, para a sua disciplina. Gostaríamos de deixá-los tranquilizados que essa nova atividade, que está em substituição à atividade dissertativa, ela vem aqui para vocês para apresentar um novo formato, um formato mais colaborativo, um formato mais ativo, ao qual você consegue dar a sua opinião e ter a opinião do próximo e ver a opinião do próximo, e tentar absorver melhor ainda os assuntos relativos à unidade 3 da disciplina ao qual você está relacionado, certo? Então, o blog, ele tem este termo jornalístico, né, esse cunho jornalístico, de que dependendo do assunto ao qual você estiver tratando, ele faz com que você se envolva ainda mais com os assuntos do mercado e se envolva ainda mais com os assuntos pertinentes à sua disciplina e aos assuntos ligados à unidade 3 dessa disciplina. O bacana é que seu envolvimento com o conteúdo acaba se tornando maior, o que faz da sua participação muito mais colaborativa e muito mais ativa naquilo que você realiza, certo? Você não fica somente na questão de buscar uma resposta para uma questão já pré-determinada. Aqui a gente abre o seu campo de visão para um termo muito mais mercadológico, por um alcance muito maior, para que você tenha percepção do que você está estudando seja realmente relacionado para o seu cotidiano e para a sua forma de estudar. Então, o blog ele vem com esse conceito de internet, nesse mundo virtual ao qual a gente estuda, né, e qual a gente também precisa estar cada vez mais envolvido com esse contexto, afinal, vivemos uma era digital e ao qual a exigência de estar presente dentro dessa era digital é cada vez maior. Tá? Para a atividade de nossa disciplina, apresento aqui então para vocês o blog Consumo e Comportamento, certo? O nome deste blog está ligado ao conteúdo da unidade 3 da sua disciplina de comportamento de compra e consumo e pesquisa de mercado, ou então da disciplina pesquisa e comportamento de compra e consumo, ok? Serve para as duas disciplinas, só que elas têm o nome só um pouco modificados no começo e no fim, mas é a mesma disciplina, tá ok? Unidade 3 das disciplinas comportamento de compra e consumo e pesquisa de mercado, ou então da disciplina pesquisa e comportamento de compra e consumo. Lembra que essa disciplina, exatamente a unidade 3, ela trata de assuntos muito relevantes ao consumismo hoje em dia. Ela fala e comporta e traz para vocês assunto como novos tipos de consumo, novos tipos de consumidores, novos tipos de comportamentos, ok? E acho que é legal porque você vai ter que buscar e identificar estes tipos de consumo e estes tipos de comportamento. Vou ficar uma dica aqui para vocês. Lembre-se que hoje o consumidor ele é muito mais instantâneo. Lembre-se que hoje o consumidor ele é muito mais impulsivo, né? Fica a dica até do próprio WhatsApp. Né? O WhatsApp ele traz e formata pessoas em presenças muito mais instantâneas e em pessoas muito mais urgentes, pessoas muito mais apressadas. Então é isso que a gente quer que você compartilhe com seus colegas. Não somente isso, tá, gente? Tem comportamentos de compra antigos, pessoas mais contidas, pessoas mais compulsivas. Então a gente vai perceber neste mercado e lembrando, este blog e a temática deste blog tem a ver com a unidade 3 da nossa disciplina, certo? Quando eu falo de consumo e comportamento, ambos são mercadológicos. O que você faz para comprar e adquirir novos produtos, novos serviços, entrar em empresas. Este blog ele não trata de assuntos políticos, sociais, partidários, ok? Este blog tem um enfoque
e comportamento de consumo e comportamento mercadológico, ok? Vamos se conter e se ater a isso, tá? Então, o bacana é que aqui você vai conseguir expressar a sua opinião, transmitir tudo aquilo que você acha bacana e compartilhar com seu colega e, além de tudo, fazer relação da disciplina com o que está sendo exposto no mercado. Então, você consegue absorver melhor o que você está estudando, certo? Sem contar que é mais prazeroso, né? E aí eu apresento para vocês os critérios de avaliação. O que eu quero deixar tranquilizado vocês. Tanto a explicação anterior a respeito do blog, quanto os critérios de avaliação, eles estão contidos em 3 lugares diferentes, tá? O primeiro lugar é que você vai encontrar este documento de critérios de avaliação e a capa do blog, o slide anterior que eu acabei de mostrar com as explicações, você vai encontrar clicando na unidade 3, certo? E você vai descer a barra de rolagem e ir até a atividade 3. Se chegar na atividade 3, você vai ver que aquela capa anterior do nosso blog, com as explicações, já vai estar lá. E um pouquinho abaixo vai estar escrito clique aqui para acessar os critérios de avaliação. Esse é o primeiro local que você encontra o blog, ok? E os critérios de avaliação. Segundo local que vocês encontram o critério de avaliação, vocês vão clicar lá no menu em atividades N1. Lá vocês só vão achar o critério de avaliação para o blog, ok? E entrando dentro do blog, a primeira postagem que a gente deixou para vocês, certo? Lembrando que é em ordem cronológica, a primeira postagem minha também tem os critérios de avaliação. Ah, e lembrei também de um outro caminho. Tem um quarto caminho para vocês encontrarem tanto estes slides que eu estou passando aqui agora, quanto os critérios de avaliação. Basta você acessar os materiais complementares que estão dentro da unidade 3 da sua disciplina. Tá? Esses critérios de avaliação são o seguinte, percebam aqui que vocês têm 3 itens a serem seguidos e a serem atendidos, certo? Primeiro item, que é o mais importante, o seu blog vale até 2,5, tal como era a dissertativa, né? Até 2,5 pontos a sua nota N1, e ele precisa ser atendido com a seguinte estrutura, você vai precisar apresentar neste blog de consumo e comportamento 2 postagens distintas, ou seja, de tipos diferentes no blog, de acordo com a temática consumo e comportamento, ao que eu já falei, certo? E vocês precisam fazer 2 tipos de postagens diferentes. Tá? Os 2 tipos de postagens diferentes estão no item 2. Tá? Mas só para lembrar que cada postagem vale até 1,25 pontos da sua nota, somando então aqueles 2,5 até 2,5. Tá? Os 2 tipos de postagens distintas é que você precisa aqui no item 2, a gente aponta para vocês 5 tipos de postagem. Artigos científicos, acadêmicos, reportagens, artigo mercadológico, aquelas reportagens que constam no exame, na Isto É, reportagem de revista, certo? Que não é verdade em formato eletrônico, formato digital. Entrevistas de preferência que sejam escritas, digitadas, vídeos do YouTube, aí você também pode usar entrevistas, só que aí é formato vídeo, né? E podcasts, que podcast, para quem não conhece, são gravações disponibilizadas no mercado, certo? Que você só tem a voz da pessoa falando. Então, primeiro item, você tem que ter 2 postagens distintas. Segundo item, você vai escolher, das 5, você vai escolher 2, certo? Você não pode repetir nenhuma delas. Se você escolher o artigo científico, você não vai poder escolher outra vez artigo científico. Então, você pode escolher artigo científico e reportagem, ou reportagem e entrevista, ou reportagem e vídeos do YouTube, ou entrevistas e vídeos do YouTube. Eu nunca vou poder escolher 2 entrevistas, 2 reportagens, 2 vídeos do YouTube, certo? E aí, por fim, cada uma das suas postagens precisa seguir necessariamente dentro da mesma postagem, certo? Você tem 2 postagens diferentes. Vamos pensar na primeira. Eu vou lá criar a minha postagem. Eu preciso seguir essa ordem dentro da mesma postagem. A compilação ou o vídeo que você vai incorporar, abaixo disso a referência da fonte e abaixo disso
o texto que você vai criar falando a respeito do que você está postando, né? O vídeo, o artigo científico e tudo mais. Já vou explicar isso melhor para vocês. Aqui fica só alguns critérios de avaliações presentes no documento de critérios de avaliação. Muito importante vocês lembrarem que a aderência ao conteúdo, ou seja, o que eu estou pedindo para o blog, que é consumo e comportamento, você precisa ser muito claro naquilo que você está expondo, principalmente no seu texto, naquele que você está sendo criado. Não esqueça que, como essa atividade exige você copiar e colar textos de outras pessoas, é obrigatoriedade você também colocar a fonte que você está copiando. E o seu texto, aquele que você vai escrever, precisa ser inédito. E se for copiado, caracteriza como falta de referência ao autor. E isso pode zerar a sua postagem. Fico muito bem atento a isso. Você precisa sim citar outros autores. Tá? Opinar é permitido, desrespeitar não. Então, respeite a opinião do próximo, mesmo que você não concorde, explique por que você não concorde sem ser agressivo, certo? E aí, para você criar uma entrada no blog, vamos começar passo a passo. Você foi lá, né? Vamos clicar na unidade 3. Você depois vai acessar a atividade 3. Você pode acessar a atividade 3 tanto pela atividade N1 quanto dentro da unidade 3, clicando em atividade 3. Lembrando que dentro da unidade 1 e atividade 3, você vai encontrar a capa do blog, antes mesmo de acessar, certo? Clique em unidade 3, desculpa, unidade 3, você vai descer sua barra de rolagem e você vai achar a capa do blog com as explicações devidas do blog e com os critérios de avaliação. Clica sobre a atividade 3 e você vai cair exatamente numa postagem parecida como essa, tá? Aqui é só um exemplo, tá, gente? Então, não se preocupem, é só para vocês visualizarem mesmo. Então, você vai clicar aqui neste item para postagem de compilação em texto e também de vídeo, certo? Você clica, em criar a entrada do blog, ok? Ou também, aqui fica a dica, quando você quiser visualizar antigas postagens, basta você vir nessa barra lateral direita e aí vai ter data de ordem cronológica. Sempre a mais atual vai aparecer em primeira. De semana em semana é formada postagens, tá? Então, como fazer aqui uma postagem? Vamos aqui lembrar que, primeira coisa, dentro da sua postagem aqui, vamos lembrar que é a compilação do texto, ou seja, copiar e colar um texto lá da internet. Pode ser artigo, pode ser reportagem, pode ser entrevista da Exame, da Isto É, mas você tem que copiar e colar. Lembra que eu mostrei para vocês como cria a entrada no blog, depois você vai copiar e colar o texto da internet e incluir nessa postagem, certo? Se ele tiver uma imagem, a gente recomenda que você salve essa imagem, certo? Primeiramente no seu computador, para depois inserir essa imagem no texto. Segunda coisa, abaixo, lembra abaixo dessa sua compilação, dessa sua cópia, você precisa referenciar a fonte que você copiou e colou. E terceiro, logo abaixo, como já foi falado a vocês precisam então fazer o seu texto, que vai de 5 a 10 linhas, a respeito do que você acabou de postar. Aqui está um exemplo para todos vocês. Primeiro item aqui é aquilo que eu acabei de falar, o copiar e colar. Aqui está o título que você vai incluir lá na postagem. E lá vem outra vez a novidade do Uber. Aqui está todo o texto que você vai copiar e colar, por exemplo, é só uma pequena parte aqui, certo? E aqui está a tal da imagem que eu falei para vocês. Essa imagem eu salvei, certo? Dentro da minha máquina primeiro, depois eu copiei e colei todo o texto e depois eu fui lá e inseri a imagem separada. Eu já vou mostrar isso para vocês. Segundo item que vocês precisam colocar dentro da mesma postagem é a referência da fonte, como está aqui discriminado. E aqui, o item 3 é o seu texto que vem logo abaixo, que precisa obrigatoriamente ter de 5 a 10 linhas, demonstrando a sua opinião sobre este texto, ok? Aqui é o que eu falei para vocês, o título daquela questão do Uber viria aqui, que você escreve em caixa alta de preferência.
Quando você quiser inserir a imagem, basta você clicar neste item e neste espaço em branco aqui, você incluirá toda aquela sequência dos passos do 1, 2 e 3 anteriormente descritos aqui por mim. Como incorporar vídeo? A mesma questão aqui, tá, gente? Vamos lá, espera só um minutinho. Aqui, vocês, para incorporar vídeo, ok? A mesma história, vamos criar a entrada no blog, que é a postagem, e você tem que dar o título, de preferência, o mesmo título apresentado no YouTube, tá? Então aqui, ó, realmente é somente use vídeos do YouTube. E aí vocês vão aprender a utilizar a ferramenta Meshup, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui ficam algumas outras dicas para vocês. A mesma questão de referência dos textos tem para a referência dos vídeos, mas quando você usa Meshup, que já já a gente vai te ensinar, a referência do vídeo, a fonte do vídeo já é determinada, já é demonstrada. Aí, por fim, como já falado, o terceiro item que você precisa se preocupar é com o seu texto de no mínimo 5, máximo 10 linhas. É obrigatório, tá, gente? Aí, ó, entrando, vou criar uma compilação de vídeo, a mesma história. Aqui o título do vídeo, de preferência igualzinho do YouTube. E aqui está a ferramenta Meshup disponibilizada para vocês. Neste espaço é que vai aparecer o vídeo e também o seu texto abaixo do vídeo, né? Vamos seguir aqui para vocês entenderem. Então, vamos seguir aqui, cada passo, tá? 1, 2, 3, 4. O mesmo vai acontecer lá para os outros slides, que vai continuar no 5, 6, 7 até o 8. Tá? Primeira coisa, busquei o vídeo do YouTube, lembrando, de novo, é somente vídeos do YouTube. Quando você encontrar um vídeo interessante, você copia o link dele por completo, você insere aqui neste item, pesquisar, sempre em português, e aí você clica em ir. Quando você clicar em ir, automaticamente vai aparecer essa caixinha para vocês com o vídeo, né? 3, verifique realmente se é o vídeo que você achou, ok? Se for ele mesmo, basta você clicar aqui, ó, selecionar, tá? Clicando neste selecionar, você automaticamente vai ser dirigido para esta tela, certo? Quinto passo, você tem o item aqui exibir. Você vai deixar aqui como incorporar o vídeo. Sexto passo, mostrar a URL do YouTube e mostrar informações do YouTube. Deixa as duas informações marcadas como sim, tá? Quando você fizer isso, você vai finalmente ao item 7 e clica em enviar. Quando você clicar em enviar, vai aparecer exatamente este quadro laranja, sem o vídeo estar aparecendo, mas aqui, ó, demonstrando para vocês todos os itens que você precisa saber. Título, URL do YouTube, ok? Que você precisa ter certificado que tem isso aparecendo para vocês. Basta você clicar aqui do ladinho do vídeo, certo? E dar um Enter. Quando você der este Enter, você não tem necessidade de expor a fonte, porque a fonte já está aqui. Deu Enter é onde você vai escrever abaixo do vídeo o seu texto de 5 a 10 linhas, que é obrigatório e faz parte dos critérios de avaliação, certo? Então, quando você der o Enter, finalmente depois disso, e você enviar então a sua postagem, o seu vídeo vai aparecer, sua postagem vai aparecer e você vai ficar de acordo com o que é solicitado. Você pode fazer comentários dentro do blog a respeito dos demais colegas? Eu acho que deve. Não é obrigatório, tá, gente? Não é obrigatório. Mas é legal você se envolver, é legal você participar com os outros colegas. Faça isso, participe, demonstre que você tem interesse, se envolva com os demais colegas. Lembrando, não é obrigatório e não vai tirar nota de vocês, mas a colaboração e a participação e o compartilhamento faz com que seu estudo fique melhor. Lembra que eu falei que tem critérios de avaliação aqui também, ó. Isso aqui é a nossa primeira postagem do blog, que é igualzinho à capa do blog, tá, gente? É só para constar uma primeira postagem lá para vocês. Mas quanto aos comentários, participem, gente. É bacana, vamos lá, vamos participar, tá bom? E aqui nosso último slide.
Aqui somente relembrando que vocês têm dois lugares distintos que vocês podem encontrar a atividade. Um deles é dentro, deixa eu mudar aqui o lápis, um deles é aqui dentro da unidade 3, certo? E o outro é aqui dentro da atividade N1, ok? Dentro da unidade 3, você vai encontrar a capa, desculpa a letra, a capa do blog, que tem todas as explicações. Aqui na atividade N1 você só vai encontrar os critérios, né? Os critérios, ok? Mas aqui eu aconselho que vocês acessem sempre a unidade 3 e vão até a atividade 3 para acessar todos os documentos necessários. Fica outra dica de novo, dentro da unidade 3, em materiais complementares, vocês encontram dois documentos importantes para vocês. Um deles são estes slides aqui disponibilizados nesta gravação, e outro dele também são os critérios de avaliação. Tá bom? Desculpe aqui a letra, né, mas é difícil de escrever. Espero que eu possa ajudar vocês com essa gravação. Lembrando que uma webconferência também será realizada, que vocês contam com a nossa ajuda dentro do blog, dentro do fórum Fale com o Professor, e que vocês podem contar com a nossa ajuda sempre. Obrigado.